Um jornalista é convidado a escrever a biografia de uma figura misteriosa. Durante a entrevista, ele e nós somos conduzidos ao século XVIII para conhecer a história de Louis de Pointe-du-Lac, um vampiro. É assim que começa a história desse livro, que virou uma série de livros, que virou um filme de muito sucesso e que agora é uma série que também está fazendo muito sucesso. Entrevista com o Vampiro. Antes de contar essa história, que está entre as minhas histórias favoritas de terror, eu quero deixar um recadinho aqui para você curtir e compartilhar esse vídeo. E se você quiser me seguir nas outras redes, lá eu consigo ter um contato mais frequente com vocês. Eu costumo compartilhar outras dicas lá. Essa semana eu fiz um vídeo com uma lista de filmes de terror para assistir nessa época de Halloween. Então eu vou deixar o link para o meu Instagram e para o meu TikTok na descrição e no comentário fixado. Anne Rice, uma escritora estadunidense que nasceu em Nova Orleans em 1941 e faleceu em 2021, foi responsável por uma série de livros chamada As Crônicas Vampirescas. Essa é uma série de 13 livros que começa em 1976 com o lançamento de Entrevista com o Vampiro, que conta a história do vampiro Louis. O segundo livro conta a história do vampiro Lestat. E um pouco mais pra frente, ela lança um livro que conta a história do vampiro Armand. São 13 livros, existem outras histórias aí no meio, mas esses 3 são bem importantes pro filme e pra série, principalmente pra série. O filme Entrevista com o Vampiro é de 1994 e, apesar de ser um filme de época, ele tem a cara de filme dos anos 90. Você vai encontrar ali praticamente todos os galãs da época. Você tem como personagem principal o Brad Pitt, que é muito famoso, já era muito famoso naquela época, mas ele é um ator iniciante, então ele ainda não era muito bom. Ele entrega uma atuação assim um pouco fraca e você percebe isso no filme. Você vai ver o Antônio Bandeiras, que também era galã na época, fazendo o vampiro Armand, que se apresenta como uma figura mais imponente, apesar de eu não gostar muito da caracterização dele, mas ele tem essa força na imagem. O ator que faz o jornalista, o Christian Slater, também era um cara famoso, um cara bonito, famoso na época. O Tom Cruise, que faz o Lestat, ele tem uma atuação interessante. Eu diria que dos vampiros ele é o mais interessante, até porque o Lestat é o personagem mais interessante, na minha opinião. E apesar dele não ser bom, ele entrega uma coisa ali que tem um pouco mais de personalidade do que os outros. E a gente tem a grande surpresa do filme, que é a Kirsten Dunst, que era uma criança na época e ela sempre foi muito boa. Então a gente percebe ali que a atuação dela se destaca em meio àqueles atores ali que estão fazendo o que dá. Uma outra coisa que mostra que esse filme tem a impressão digital aí dos anos 90 é que no final, e assim, isso não é um spoiler, tá? No final a gente escuta uma música muito famosa que é cantada, tocada por uma das bandas de maior sucesso ali dos anos 90, que é o Guns N' Roses. Então ele tem mesmo essa vibe anos 90, apesar de ser um filme de época. Uma curiosidade sobre esse filme é que quem escreveu o roteiro dele foi a própria Anne Rice. E aí a gente vê aí que nem sempre um escritor de livros consegue escrever bem um roteiro de cinema. Apesar do roteiro ter algumas falhas e a atuação também, a história base, que é a história do livro, é muito boa. Então, ainda assim, é um filme interessante e divertido de assistir. Eu já assisti esse filme algumas vezes, eu reassisti antes de ver a série, e eu acho que esse filme aqui é uma referência. A gente tem aí na história do cinema alguns zilhões de filmes de vampiros, são muitos mesmo, alguns bons, alguns medianos, alguns bem ruins, mas alguns desses filmes, eles se tornam referências de um momento.
alguns se tornam clássicos, e esse aqui eu acho que é uma referência que marca um estilo de filme que acontecia ali naquele momento, ali nos anos 90. A história é muito interessante e a gente tem outros tipos de filme de terror ali que foram feitos nos anos 90, mas eles têm a mesma vibe, como eu disse, a mesma digital, tá? Daquele momento, e eu acho que Entrevista com o Vampiro mostra exatamente isso. Ele é uma referência, se você gosta de filme de vampiro, esse aqui tem que estar na sua lista. Sobre a série, eu poderia fazer um vídeo aqui de 5 horas e talvez eu não cobrisse tudo que eu tenho para falar sobre ela. Ela tem 2 temporadas e eu acho que ela vai bem longe porque a terceira já foi confirmada, e como a série de livros é bem longa, então pode ser que a gente tenha muitas temporadas. Então eu acho que a gente vai ter muito para falar sobre essa série aqui. Nesse vídeo eu vou resumir ao máximo, vou colocar alguns pontos que eu acho importante e sem spoilers. Existem algumas diferenças importantes entre o filme e a série, porém a série é mais fiel ao livro. No filme, alguns personagens foram tirados e esses personagens aparecem na série. Acontecimentos que não rolaram no filme acontecem na série. Algumas coisas que simplesmente foram ignoradas no filme, mas que estão presentes na série. A gente tem que levar em consideração também que a série, ela tem mais tempo, ela é mais longa, ela tem mais oportunidade de explorar os acontecimentos, e não somente os acontecimentos, mas o que antecede os momentos mais importantes. Então, a gente tem essa diferença aí, que talvez tenha sido uma escolha para facilitar o entendimento do filme, e que na série a gente está conseguindo ver com mais detalhes, mais explicações, o que aconteceu e por que aconteceu. Como eu disse, eu assisti o filme um pouco antes de assistir a série, e então os acontecimentos mais importantes estavam frescos ali na minha memória. E o mais legal é que, é claro que os acontecimentos mais importantes vão se repetir na série, só que eles demoram um tempo para acontecer na série, e esse tempo constrói toda uma narrativa muito mais interessante do que o que acontece no filme, porque, como eu disse, tem mais tempo. Então, o desenvolvimento da história é muito mais interessante na série do que no filme. Os personagens são muito sedutores, como todos os vampiros, ou pelo menos como todos os vampiros deveriam ser. Nem todos os filmes conseguem entregar isso, mas Entrevista com o Vampiro consegue. Isso é da história, dos personagens. O filme consegue entregar e a série consegue entregar com excelência. Eles colocaram um elenco tão bom, que funciona tão bem, que isso é potencializado. A gente tem como vampiro Louis o ator Jacob Anderson, que fez o Verme Cinzento em Game of Thrones. Ele não é um ator muito famoso, ele ficou um pouco mais famoso com essa participação em Game of Thrones, mas ele não é uma cara assim tão fácil de reconhecer. O vampiro Lestat é o ator Sam Reed, que tá muito bom, tá impressionante nesse papel, tá incrível. O Lestat já é um personagem muito interessante, e esse cara faz esse papel com maestria. Eu não conhecia esse ator, mas eu já fui lá e fiz uma listinha de filmes com ele para eu conhecer um pouco mais do trabalho dele. E esses dois atores têm uma dinâmica tão interessante, uma química tão intensa, que a gente não consegue parar de assistir a série. O vampiro Armand é feito pelo ator Assad Zaman. E no início me causou uma certa estranheza, porque ele não era o tipo de ator esperado. Ele é muito menor e passa menos imponência do esperado. Ele é muito diferente do Antônio Bandeiras que eu vi no filme, então eu esperava um ator que tivesse o mesmo porte físico, digamos assim. Só que com o desenrolar da história e com algumas informações sobre o personagem, eu comecei a entender a escolha do ator, e aí fez muito mais sentido.
O jornalista é interpretado pelo ator Eric Bogosian, que é um pouco mais velho que os atores que fazem os vampiros. Porque o personagem é o mesmo do filme. Esse é o segundo momento que eles se encontram, é a segunda entrevista que ele faz com o Louis. Então, durante a série, eles mencionam aí vários fatos que aconteceram entre eles. A gente percebe que o relacionamento do jornalista não é só ali fazendo aquela entrevista para escrever o livro. Então, muitas coisas são reveladas aí durante essas 2 temporadas. A adaptação na série é muito mais interessante porque coloca os personagens numa situação um pouco mais realista. O personagem principal, por exemplo, ele vive uma vida mais noturna, digamos assim. A gente entende que a vida dele vai mudar, é claro, quando ele sofre a transformação, mas ele já tem um estilo de vida que combina com um vampiro, digamos assim. E existem outros momentos da série porque existe uma passagem longa de tempo, porque eles são seres imortais. Então, em alguns momentos, a gente percebe essa passagem de tempo com eventos históricos que estão acontecendo. Então, alguns dos desafios que eles têm estão muito relacionados com os eventos históricos que estão acontecendo. Sobre a cena da transformação do Louis, ela é muito diferente da cena do filme. No filme acontece um pouco mais rápido. Claro, no filme tudo acontece um pouco mais rápido, mas é muito de repente. E na série tem uma construção e ela é uma cena muito mais impactante, muito mais forte, eu diria. O local onde eles escolheram para a cena, para aquela transformação acontecer, é muito mais forte e impactante. Então é uma cena que me marcou muito. Eu acho que é uma das melhores cenas da série. Eu assisti as 2 temporadas e a segunda temporada termina aonde termina o filme. Mas como eu disse, é uma série de livros e a 3ª temporada ela já foi confirmada, já tem um vídeo promo, eu vou deixar também linkado aqui na descrição, é um vídeo muito legal. E assim, ela foi confirmada e ela também já foi confirmada que vai ser sobre o Lestat, que é o segundo livro, né? O segundo livro tem o nome de Vampiro Lestat. Então, a gente provavelmente vai ver uma sequência aí. Não sei se vai ser de todos os livros, mas provavelmente essa série vai ser um pouquinho longa e vai explorar bastante a série de livros das crônicas vampirescas. Bom, então essa é a minha sugestão de filme e série para o Halloween desse ano. Como eu disse, eu fiz uma lista de outros filmes aí nas outras redes, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E eu vejo vocês em breve no próximo vídeo. Até lá!